Olá, muito bom dia. Graça e paz de Cristo sejam sobre você, sua casa e sua família. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso 6º episódio desse ciclo devocional, cujo tema é Vestidos, Fortalecidos e Revestidos, baseados em Efésios 6. E o texto no qual vamos meditar hoje é Efésios 6, versículo 10, que diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ao longo dos últimos dias, buscamos refletir como devemos estar vestidos antes de buscar o revestimento da armadura de Deus. Consideramos que a vestimenta do cristão é composta por 4 peças: obediência e honra, justiça e disciplina, submissão e integridade e, finalmente, a humildade. Uma vez que já consideramos esses elementos, e há ainda uma importante condição imposta pela palavra de Deus, a qual devemos atender antes mesmo de nos revestirmos da poderosa armadura de Deus. O capítulo 6, versículo 10 da carta de Paulo aos Efésios esclarece bem que condição é essa. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Antes mesmo de mergulharmos nessa etapa de fortalecimento, vamos considerar o ministério de Paulo em Éfeso e em que condições nasce essa importante igreja da então chamada Ásia Menor, que agora recebe a carta do seu fundador em Cristo, Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus. Em sua 3ª viagem missionária, o apóstolo Paulo chega então à metrópole de Éfeso, onde encontra uma situação completamente hostil ao evangelho. Lá havia o templo de Diana, um dos principais objetos de idolatria dentro da mitologia romana. Aliás, esse templo é cerca de 4 vezes maior que o próprio Partenon em Atenas. Toda a metrópole respirava e se nutria de paganismo em torno do culto a Diana. Até mesmo o comércio estava em grande parte baseado na venda de elementos de ocultismo, miniaturas do templo e imagens pagãs da deusa dos Efésios. Paulo permanece em Éfeso por 3 anos, servindo ao Senhor e pregando o evangelho com coragem e intrepidez, com a força do Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo afirma que foram anos muito difíceis. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, o apóstolo chega a dizer que as batalhas travadas ali foram tão intensas que por vezes achou que não sobreviveria. Entretanto, apesar de toda a dificuldade, Paulo perseverou porque estava vestido de obediência ao Senhor, expressando a justiça de Deus em seu caráter, vivia em submissão, integridade e humildade diante de Deus e dos homens, e por isso foi fortalecido no Senhor e na força do poder de Deus, mesmo em um ambiente absolutamente hostil. O resultado disso foi que depois deste período de muitas dificuldades, muitas almas também se converteram ao Senhor Jesus. E foram tantas que até o comércio teve que ser reestruturado, uma vez que ninguém mais consumia os itens idólatras que outrora eram os produtos mais comercializados ali. Este é o impacto que a força do poder de Deus causa em um lugar quando alguém se veste das virtudes de Deus e busca se fortalecer no Senhor. Talvez você esteja vivendo em um período de dificuldades tremendas, uma fase tão terrível que pode parecer que você não sobreviverá. Mas lembre-se que o Senhor Jesus nos disse que neste mundo teremos muitas aflições. Entretanto, devemos manter o bom ânimo, porque ele já venceu o mundo, como está escrito em João, capítulo 16, versículo 33. Em Jesus há força para sermos mais do que vencedores, como está escrito em Romanos 8, 37. Podemos sofrer todo tipo de pressão por todos os lados, mas ao mesmo tempo prevaleceremos se permanecermos firmes no Senhor. Podemos todas as coisas, porque Deus é quem nos fortalece, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 10, e também em Filipenses 4, versículos 11 a 13. Em seu ânimo, nós oramos para que você seja fortalecido nesse dia, e que também em seu espírito você receba uma injeção de força no poder de Deus, para que assim como o apóstolo Paulo perseverou em Éfeso, você também possa perseverar e ser vencedor nessa jornada que você está atravessando agora na sua vida. Amém? Seja fortalecido em nome de Jesus e que Deus te abençoe.